Falar da questão do Almada, eu estava conversando com a fonte ligada à diretoria do Flamengo, que tiveram alguns perfis aí falando que o Almada acabou aceitando ir para o River porque ele tinha, no River ele tem uma cláusula que se chegar uma proposta da Europa, ele pode se transferir e aí o River seria uma ponte para ele ser contratado por algum clube europeu. E que por isso o River foi facilitado de contratar o Almada, porque o River seria utilizado como uma ponte. Eu fiz aqui uma consulta com a fonte também ligada aí, intermediário, né, um empresário também que trabalha nesse mercado sul-americano, e ele me falou o seguinte: tem uma cláusula de recompra de 40 milhões de euros, ou seja, eles pagam 20 milhões por 50% dos direitos do Almada, o Atlético de Madrid fica com 50% ainda, ele vale, na verdade, 40%. Ele vai para o River e tem uma cláusula de recompra do Atlético de Madrid de 40 milhões de euros, devolvendo os 20 do River, né? E se eles têm 50, eles não precisam pagar os outros 20. E aí essa situação, então, eles sabem, e aí o que essa fonte também me passou, falei com a outra fonte também ligada ao Flamengo, perguntei sobre isso, falou, cara, o problema é que a cláusula do Flamengo ela ia ser muito alta. Então a cláusula do Flamengo, para que ele fosse recomprado pela Europa, seria muito alta. E isso dificultaria a saída dele para o futebol europeu. Ele fez isso com o Botafogo, tá? Ele veio jogar no Botafogo, ele foi jogar no Botafogo já com a promessa de ir para a Europa de novo. Então, é muito a cara do Almada fazer isso com o Flamengo. Olha, eu não vou para o Flamengo porque a cláusula vai ser alta, eu não vou conseguir sair para a Europa. Eu vou para o River porque eu tenho uma cláusula de recompra do Atlético de Madrid caso apareça algum clube da Europa querendo contratar. Apareceu um clube da Europa oferecendo 42 milhões de euros. O Atlético de Madrid faz a cláusula de recompra, metade para cada um e mais metade dos outros dois que sobram para River Plate e Atlético de Madrid, e o jogador sai feliz que está voltando para a Europa. Ele vem para a América do Sul já pensando em voltar para a Europa, como ele fez com o Botafogo, e o River aceitou essa situação, gente. O River aceitou porque, cara, é óbvio, queria ter o jogador como Almada, é um bom jogador, excelente jogador, mesmo sabendo que a vontade dele é voltar para a Europa na primeira oportunidade que tiver, a primeira proposta boa que tiver. Ele vai estar em evidência e tudo mais, apesar de não estar na Libertadores e tal, mas é isso que ele queria. Então, além de todo o mole que o Flamengo deu, que poderia ter, de repente, oferecido as luvas e feito o contrato por fora, e ele queria quase 3 milhões também de reais, que é um absurdo por mês, mas ele queria esse negócio de voltar para a Europa. E aí a minha esposa estava aqui falando um negócio aqui agora. Ele nunca quis vir, né, Beli? Ele nunca quis vir. Porque eu acabei de gravar essa parte, ela falou assim, olha, ele não queria vir, ele não queria nem pro Flamengo, pro River, para ninguém. Se ele vem com uma cláusula dessa já pensando na saída dele de volta para a Europa, como ele fez com o Botafogo, que não ficou nem um ano, é porque ele não queria ir para a América do Sul. Não estou dizendo que está errado, não. A carreira dele é o que ele quer fazer o dinheiro dele na Europa e tudo mais. Agora, ele não queria. Ele só fez esse movimento porque ele está mal e está no banco, não está jogando lá na Europa. Ele não é utilizado pelo treinador. Simeone não usa ele. Aí ele queria aproveitar essa oportunidade e no Flamengo, além do salário menor, que o Flamengo pagava mais ao clube do que ao jogador, o Flamengo errou nessa questão da projeção ali das luvas e tudo mais. Eu acho que poderia ter feito diferente, não embutia no salário, aumentava o valor da luva, pagava à vista ou parcelado e o salário era um pouco menor e dava para resolver isso. Mas era muito dinheiro, com certeza, o que ela está falando que é muito dinheiro também. Agora, a questão é, ele não queria. Não vale isso tudo também. É bom jogador, mas não vale isso tudo também. É muito mais de ego, de orgulho ferido que o Flamengo tinha que contratar, porque vou falar a verdade, não é isso tudo. É bom jogador, tá? Mas tem outros. Agora, o Arrascaeta, por exemplo, é muito melhor que ele. O Paquetá, ele bem de saúde, ele bem fisicamente, é muito melhor que ele. O Samuel Lino tá jogando muita bola, não joga naquela posição ali exatamente, mas quando precisa jogar, tá jogando, tá entrando e tá indo bem. Então, gente, ele nunca quis vir pro Flamengo. Ele não queria nem mesmo vir pro River. Ele tá indo pro River como uma ponte para ele ir para a Europa. É simples assim, tá? Eu acho que o Flamengo deu mole na negociação, sim. Tem alguns pontos que poderia ter melhorado e poderia ser muito melhor nas negociações, sim.
Mas essa situação aí fica clara para mim, que o jogador só quer usar os clubes da América do Sul como uma ponte. Isso já aconteceu com o Botafogo, está acontecendo com o River e ia acontecer com o Flamengo, só que o Flamengo não ia aceitar, por isso ele não foi pro Flamengo. O Flamengo queria botar a multa alta. Acabei de confirmar com a fonte ligada ao Flamengo que a multa do Flamengo era altíssima. Olha o diferencial aí. E essa situação do Everton Cebolinha acaba trazendo à tona muita coisa importante, meus amigos. Isso mostra para mim o poderio do Flamengo. Como o Flamengo hoje é uma realidade no futebol brasileiro. É impressionante. Olha só, o futuro do Everton Cebolinha segue indefinido e apesar de interesse de alguns clubes da Série A, como Corinthians e Fluminense, o alto salário do atacante tem dificultado o avanço nas negociações. A gente trouxe essa informação aí mais cedo. Os clubes realizaram sondagens, o Fluminense e o Corinthians, tentaram convencer o Cebolinha a reduzir sua pedida salarial, mas não teve acordo, tá? Então ele quer receber muito mais, tá? Ele quer receber muito mais. Então, e aí, filho? Os vencimentos dele são considerados elevados para equipes aí que não possuem o mesmo poder financeiro do Flamengo, Flamengo e Palmeiras, o que tem travado as conversas. Com o contrato até o fim da temporada, Cebolinha já pode assinar um pré-contrato. Atacante ainda não definiu seu futuro para 2027, mas ele não uma coisa é certa, não continuou no Flamengo e ele mesmo já falou sobre isso. E aí eu achei assim interessante essa notícia porque mostra que, cara, tem muito clube aí que você fala, vai contratar jogador, vai fazer proposta. Os caras não têm dinheiro para pagar o salário, velho. Não é a questão da proposta, não. Os caras não têm o dinheiro para pagar o salário do Cebolinha. O que dirá fazer uma proposta grande para algum clube para tirar algum jogador. E o que a gente mais vê na mídia, Corinthians quer contratar o jogador do time tal, mas não tem dinheiro para pagar só o salário do Cebolinha. Fluminense contrata Castilho, aí paga caro, parcelado em não sei quantos anos, mas não tem dinheiro para pagar o salário do Cebolinha? Como assim, gente? Os caras estão quebrados, parceiro. Os caras quebraram. Olha que loucura é essa. Aí eles vão falar, mas o Flamengo também está adiando o pagamento de empresário. Não, calma lá. Olha a folha salarial do Flamengo, de jogadores em dia. Os caras não têm dinheiro. O River, contratando o Almada, não tem dinheiro para pagar 1 milhão de multa do Matias Vinha. Tá de brincadeira, né, cara? Vocês estão entendendo onde eu tô querendo chegar? Os caras não têm dinheiro, velho. Não tem dinheiro para contratar, para pagar o Vinha. Então, meus amigos, essa bomba vai estourar a qualquer momento, entendeu? Isso aí vai estourar, eu não tenho a menor dúvida. Tá? E aí, aqui a grande revelação. Entrei em contato com a fonte ligada à diretoria do Flamengo e perguntei desse negócio do Cebolinha, por que o Flamengo perdeu o jogador, não vai conseguir renovar e tal? E a resposta, o Flamengo nunca quis renovar com o Cebolinha. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Compartilhe nosso vídeo. Valeu!